Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Como é que vocês estão? Hoje vai ser nossa 7ª aula do CPU, na qual a gente vai aprender sobre funções. Nada mais é do que um bloco de código com as suas instruções. Essa aqui vai ser a aparência de uma função. Nós vamos ter a palavra-chave def, definir, nome da função, e entre parênteses os parâmetros para que, então, eles possam operar junto com as instruções. E vocês já viram algumas funções no decorrer do curso. Por exemplo, quando você vai pedir uma informação ao usuário, você usa um input. O input é uma função que vai receber algo do usuário. Já o print vai ser uma função que vai imprimir algo em tela. Além disso, a gente tem outros exemplos que vocês podem ter utilizado ao longo do curso, como uma função que informa o tamanho de uma lista, ou então a função que retorna o valor absoluto de um número ou a subtração de dois números, que é aquela funçãozinha ABS, e entre parênteses o seu número, e assim por diante. E funções vão servir para as seguintes situações. Vai atender esses 3 critérios, que é o reaproveitamento de código, ou seja, vai evitar que algo seja reescrito várias vezes, vai permitir uma melhor organização do programa em blocos, ou seja, vai ter uma compreensão isolada. No momento que você vê uma função no código, você já sabe. No meu código vai ter essa função que calcula isso aqui, ou então no meu programa vai ter uma função que vai fazer esse tratamento de um texto. Ou seja, vai permitir uma compreensão isolada. Você vai entender o que aquele trecho está fazendo. E, além disso, vai permitir uma fácil manutenção e leitura do código como um todo. Por exemplo, você está lá trabalhando com uma equipe e em algum momento você vai compartilhar o código com outra pessoa. E no momento que essa pessoa vê seu código, ela vai conseguir entender o que é que está acontecendo justamente por essa organização em blocos. E agora a gente vai ver alguns exemplos práticos de declaração de funções, passagem de parâmetros e outros assuntos em torno de funções. Bom, pessoal, quero criar uma função que imprima o Olá Mundo. Vamos fazer exatamente como Samantha disse. Vamos usar a palavrinha reservada def, o nome da função que você quer dar, que você tem que ter cuidado, porque existem palavras reservadas, como já citamos em aulas anteriores, então você não pode usar qualquer palavra, mas você pode dar um nome para sua função que significa algo que você quer fazer, tipo, Olá Mundo vai printar Olá Mundo, você pode fazer uma função para somar, uma função para multiplicar, enfim. Pode passar aí, Samantha. Pronto. Retornar valores. Isso aqui é bem útil quando você define que a sua função tem que fazer algum tipo de cálculo, algo assim. Nesse exemplo aqui do lado, a gente tem uma função de somar. Aí você vai obter um resultado, mas esse resultado vai ficar unicamente dentro da função se você não retorná-lo. Quando você chama uma função lá durante o programa, dentro da função, se você quiser retornar algo, você tem que colocar o return e o que você quer retornar. Nesse caso aqui da função somar, a gente está retornando o resultado, que é a soma de 1 até 10. Passa aí, pronto. E o mais importante, não esqueça de chamar a sua função. Porque, olha só, não adianta de nada você ter todo esse seu trabalho de criar uma função e dentro dela você definir o que ela tem que fazer passo por passo, se durante a execução do seu programa você esquece de chamar a função. Aí ela não vai fazer nada, porque a função ela só vai ser executada quando você chama ela no decorrer do programa. Então, assim, se não funcionou, é provável que você talvez tenha esquecido de chamar ou de retornar o valor que você queria. E por conta disso, é bastante importante a gente também ter funções genéricas, ou seja, uma função que permita várias possibilidades. Por exemplo, na soma de números, eu vou fazer uma função para somar 4 e 5, outra função para somar 11 e 12. Não é muito prático. Basta você apenas fazer uma função que seja responsável pela soma desses dois números e passar por parâmetro esses dois números que você quer somar. Por isso, a gente utiliza a passagem de argumentos. Como vocês podem ver nessa função anterior, não temos
parâmetros aqui na nossa função, tá? Apenas somar os parênteses vazios. Já aqui, a gente está passando o que a gente quer fazer. A gente vai receber 2 valores e vai retornar a soma. Ou seja, uma função para várias possibilidades. Aqui nós temos o cálculo da soma de 4 e 5, 20 e 22, eu posso fazer 301 e menos 42 e assim por diante. Além disso, nós também podemos ter parâmetros opcionais. Por exemplo, quando queremos calcular... Por exemplo, vamos pegar esse exemplo da soma dos números. Nós queremos somar uma idade com uma constante. Nós podemos passar como parâmetros a idade e definir um valor padrão para a constante, caso a gente não especifique o que ela possa ser. E um exemplo um pouco mais prático e fácil de visualizar, nós temos esse exemplo aqui da produção de um sítio. Por exemplo, todos os dias o fazendeiro ele consegue colher 3 ovos do seu galinheiro. E ele sempre está produzindo leite. Tipo, ele está sempre tem produção de leite lá no sítio dele. Aí o que é que essa função faz? Ela vai retornar a quantidade de produtos produzidos naquele dia. Por exemplo, ele só conseguiu 2 litros de leite, mas ele sempre consegue coletar 3 ovos. Aí o resultado vai ser 5 produtos, 2 garrafas de leite e os 3 ovos. Ou então fazer o seguinte, ele coletou 5 litros de leite e conseguiu 20 ovos, aí vai retornar 25. E só para lembrar vocês, sempre que a gente quiser definir um parâmetro opcional, ele sempre será o último aqui nos parâmetros, como vocês podem ver. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, de forma que fique mais fácil de compreender. Deixa eu ver aqui. Bora lá. A gente viu lá o da soma, vou fazer aqui com vocês, def, soma de x e y. Eu também posso colocar mais números, colocar z também. E ele vai me retornar o seguinte, return x mais y mais z. Aí aqui embaixo eu vou chamar minha função. Tá aqui, print, soma de 22, 5 e 2. Me retornou 30. Certo? Outro exemplo que a gente pode fazer é retornar a média de um aluno, se ele foi aprovado ou não. Eu posso fazer uma função que faz isso também. Posso fazer o seguinte, def média, e aqui eu posso receber como parâmetro uma lista de notas. Lista de notas. Aí aqui eu posso fazer aqui média, recebe 0. Posso fazer o seguinte. Para ir em lista de notas, ou seja, eu vou acessar cada elemento da minha lista. Média vai receber mais igual, vai receber a média, mais ela mesma, mais o valor que está lá armazenado na lista. E por último, eu vou dividir pelo tamanho da minha lista. Média recebe média dividido pelo tamanho da lista. E aqui o return média. Deixa eu ver. Aí, deixa eu ver aqui. Print. Colocar média. Deixa eu criar uma lista aqui. Colocar 8, 7,5 e 6. Aí aqui eu vou imprimir o resultado da minha função. Pronto, aí a média foi essa daqui. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso modificar um pouco essa função de forma que ela também me retorne se o aluno foi aprovado ou não. Eu faço o seguinte. Se a média for maior do que 6, eu vou lá e retorno a média e aprovado. Se não, reprovado. Essa linha aqui eu apago. E vou aqui executar novamente. Pronto, deu aprovado. Eu vou mudar aqui os valores.
Deu aprovado de novo. Peraí. Pronto, aí aqui já foi uma média menor. Simples assim. E parâmetros opcionais, bora lá. Como a gente viu, nós também podemos passar parâmetros opcionais. E aqui eu vou criar uma função que ela vai receber o nome de uma pessoa e uma mensagem opcional. Deixa eu chamar aqui a função de saudação. Ela vai receber como parâmetro o nome de uma pessoa e uma mensagem que por padrão vai ser bom dia. E perdão. E ela vai apenas fazer o seguinte, vai printar o nome dessa pessoa e a mensagem. Olá, nome. Tenha um ou uma. É aqui eu vou colocar minha mensagem. E aqui eu vou chamar minha função, colocar aqui o nome Ana. Vai me retornar o seguinte. Olá, Ana, tenha um bom dia. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso colocar outro nome, Pedro, e a mensagem como sendo boa tarde. E aqui ele está me retornando, olá, Pedro, tenha uma boa tarde. Tá, isso aqui era a mesma coisa. Tá. Aqui o exemplo do slide, e aqui também um exemplo semelhante a esse daqui, que no caso retornaria o país de origem de uma pessoa. Vou colocar aqui a função origem, aí vai receber o nome de uma pessoa e um país, que por padrão vai ser Brasil. Aí que ele vai printar. Olá, fulano, você é de tal país. E aqui eu vou chamar minha função. E aqui eu vou colocar Colômbia e ele vai me retornar, olá Jorge, seu país de origem é Colômbia. E se eu não colocar, vai lá dizer que seu país de origem é Brasil. Essas são algumas aplicações que a gente pode ter com os parâmetros. Pode não, Daniel, pode dizer. Eu fiquei com uma dúvida, assim, se eu quisesse colocar os parâmetros como imputado pelo usuário, aí como ficaria? Sim, tem sim. Pronto. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou lá pedir para o meu usuário informar um nome. Input, digite um nome. E aqui eu vou pedir para digitar um país. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá chamar minha função de novo. Pode ser que eu dê a mensagem. Saudação vai passar como parâmetro o nome e a mensagem que meu usuário digitou. Pronto, eu vou digitar o nome, Joana, e a mensagem vai ser boa tarde. Ele vai dizer, olá, Joana, tenha uma boa tarde. O mesmo pode servir para esse daqui. Eu posso pedir para que o usuário digite as notas e que essas notas sejam armazenadas em um vetor, em uma lista, perdão. Vou colocar aqui uma lista vazia. Aqui para... Não, 3 notas. Nota, recebe float input. Pronto, e aqui eu vou lá chamar minha função. Média, notas. Pronto, eu vou lá digitar 5. Opa.
Acho que só pode inteiro mesmo. Ué. Pronto, tu tá usando No lugar de mesmo nota nome seria pra aí, não? lista e pro flow, pro inteiro ali. Muda os nomes. Oi? Tu tá usando o mesmo nome pra lista ali, notas, e pro inteiro ali que tá recebendo. Aí embaixo. Não seria notas.apendi? Ah, é verdade. Na verdade era para ser N. Perdão, gente. Pronto, agora vai dar certo. Perdão. Pronto. Aí ele vai lá, me retorna, passou essa lista como parâmetro e retornou a média e a situação desse aluno. Certo? Tudo certo. Pronto. Aí deixa eu ver aqui, voltar à apresentação do slide. E por fim, a gente vai também permitir que uma função chame outra função. E isso se chama recursividade. Por exemplo, uma recursividade nada mais é do que, como eu disse, uma função que chama outra função. Para você criar uma função recursiva, a dica é que você entenda você comparar com o equivalente a um laço de repetição. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma contagem regressiva, nós fazemos o quê? Fazemos um for ao contrário. E na função recursiva, ela teria a seguinte cara. Vai passar como parâmetro o número que quer fazer a contagem regressiva, e quando esse número chegar a zero ou menor do que zero, ele vai printar já. E aqui, ó, como vocês podem ver, ele vai comparar se o número que a gente passou como parâmetro, se ele é menor ou igual a zero. Ele não é. Então, ele vai printar esse número e vai chamar a contagem regressiva e n vai deixar de ser 3, vai ser 3 menos 1, que é 2. Aí vai comparar de novo até que o n seja menor ou igual a zero. E aí, imprimir a mensagem em suas marcas, preparar já, certo? Alexandre vai mostrar alguns exemplos práticos para vocês. Tá tudo. Dá pra ver, Samantha? Sim, sim. Pronto, tá dando para ver sim. Aqui a gente tem um exemplo de função com recursividade, que é a função do fatorial. Tá? Aí aqui o que ele vai fazer? Def função, def fatorial, né? Def é a palavra reservada para definir a função. Fatorial vai receber um número. Pronto. Se esse número for 1, ele vai retornar 1, né? Porque o fatorial de 1 é 1. Se não, ele vai usar a recursividade. Ele vai pegar o número e vai multiplicar pelo fatorial número menos 1. Isso daqui é a recursão. Ele está chamando a função de novo dentro da função, até que a condição seja satisfeita. Pensem como um laço de repetição. Isso aqui vai se repetir até que a condição seja satisfeita. Aqui nesse exemplo, a gente colocou o número como sendo 6, aí printf. Fatorial do número aí aqui a gente chamou a função, fatorial número de 6. E ele vai repetir isso aqui até chegar ao resultado final. O fatorial de 6 é 720. A gente pode trocar também por outros números para testar. Que o fatorial de 5 é 120. E para quem não estiver lembrado, quem não chegou a não ver isso, o fatorial é a multiplicação do número dos seus antecessores até o 1. Então, isso aqui seria o fatorial de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso que essa função aqui que a gente definiu está fazendo. E ela vai fazer isso para qualquer número. Mas também podemos passar o número formado pelo usuário. Input. Form. Fazer com que a gente já viu o 6.
Ele deve retornar 720. O fatorial de 6 é 720. Isso aqui é um exemplo prático que facilita bastante, porque esse cálculo de fatorial é bem chatinho de fazer e com funções, gente, você pode chamar ela várias vezes durante o programa e você não tem que repetir linhas e linhas de código. Isso aqui facilita bastante. Ó, esse aqui seria o exemplo do uso do fatorial com laço de repetição. Aqui a gente definiu o número, um auxiliar igual ao número e o fatorial igual a 1. E ele vai fazer isso aqui, ó, fatorial vezes igual a aux menos igual a 1. Aí, tipo, toda vez que ele está fazendo aqui, essa conta do fatorial, ele está decrementando o auxiliar em menos 1. Ó, eu posso mudar isso aqui para vocês. Pode ser assim. Aux igual a aux menos 1. Se ficar mais fácil para vocês entenderem. E o de cima é a mesma coisa. Não. Aqui a gente pode fazer igual no exemplo anterior. A gente pode pedir para o usuário colocar o número e tal. Vai depender muito do que você quiser fazer. Se o número já for fixo lá, uma entrada padrão ou definido pela questão, enfim, aí você não precisa. Mas vocês sempre vão estar usando nos exercícios entradas de usuário. Então, é sempre bom saber que você pode colocar, né, na chamada da função algo que o usuário colocou. Tem que ter muito cuidado, porque, né, às vezes ele pode colocar algo que não está lá na função. Aqui, né, mais um exemplo, né, de uma função que chama outra função. Aqui é para a gente calcular a derivada, né? A derivada de uma função e a derivada numérica da função. Aqui a gente define a função, né? E aqui a gente chamou, ó. Cadê? As chamadas estão aqui, ó, dentro do print, as chamadas da função. Derivada numérica da função. Essa função aqui. Também temos a função. Ele vai retornar isso aqui. Derivada já é um assunto assim, mais de universidade mesmo. Pouca gente viu durante o ensino médio, então isso aqui é bem mais específico para quem trabalha com números, sabe? Então aqui, vocês só vão usar se a questão pedir. Aí tem que dar uma estudadinha mais no que realmente são as derivadas. Mas assim, de recursividade usando funções, que é uma função chamando ela mesma ou outras, é isso aqui que a gente tem. É um exemplo mais prático, assim, de algo que vocês podem usar num problema, talvez na vida real. Dá para usar com diversas coisas, não só com números. Né? A gente da área de exatas sempre trabalha mais com números, mas dá para usar para diversas coisas. E acho que é isso de recursividade. Se tiver alguma dúvida... Eu tô viajando, não vou mentir. Tá viajando em quê? Eu não entendi o conceito da recursividade, assim, não consegui visualizar. Tá muito abstrato pra mim. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar para explicar melhor isso daqui. Fazer isso aqui do fatorial. Vamos lá. A gente vai pedir para o usuário digitar um número, esse aqui é o 6. Aí ele vai pegar esse 6 e vai jogar na nossa função. Pronto, ele recebeu aqui o número 6. O número é igual a 1? Não. Aí ele não retorna 1, aí ele vem para cá. Ele vai pegar o número que a gente colocou lá, o 6, e vai multiplicar pela função, aí a função vai chamar o quê? Fatorial número menos 1. O número que a gente tinha passado não era 6? Aí ele faz 6 menos 1, aí vai dar 5, aí ele vem e executa essa função de novo. Ele está fazendo isso aqui, ó. 6, que a gente passou. Aí quando ele chega aqui no else, ele faz 6 vezes. Aí chama a função de novo. No que ele chama a função de novo, ele decrementa o número. Pense como um laço de repetição. Ele decrementa o número e faz 5. E ele vai repetindo isso até o 1. Aí depois de todo esse cálculo aqui, quando chega no 1, ele vai retornar para a gente esse valor aqui, o 720, que é o resultado
do fatorial de 6. Deu para entender melhor, assim? Deu sim, deu sim. Então, certo. Mais alguma dúvida? Teria como repetir o de baixo também? O exemplo de baixo? O exemplo de baixo, esse daqui. Esse daí, do cálculo da derivada, são duas funções. Uma função que calcula o resultado de uma função normal, tipo assim, a função quadrática. Por exemplo, eu passo o 5, calcule isso aí, substitua x por 5. Ele me retorna um valor, que como vocês viram lá embaixo, é 70. Mas se eu quisesse calcular a derivada dessa função, derivada a gente vê mais assim na universidade, como a Alexandre disse, como em cursos de matemática, física e até de computação também, a gente vê isso. Aí o que essa função faz? Ela vai receber o resultado daquela primeira função, a f, e vai somar com um número muito pequeno e diminuir pelo valor normal da função. Por exemplo, aqui na derivada ele está recebendo x mais um número que é muito pequeno e diminuir disso. E vai dividir por um número muito pequeno. Ou seja, um número que é muito pequeno, mas ainda não é zero. Porque em derivada tem essa questão de limite, tipo, de um intervalo chegar próximo a zero, sabe? Aí pronto. Essa função vai retornar esse valor. Aí, qual é a praticidade de ter essa função da derivada numérica da função? É prático para você não ter que ficar sempre derivando na mão aquela função, porque se você fosse pegar aquela função quadrática, que é 2x ao quadrado mais 3x mais 5, ela derivada é só 4x mais 3. Você pode ver que retorna o mesmo valor da função derivada, da derivada numérica da função. A gente trouxe esse exemplo, mas assim, pensando no pessoal que cursa matemática, física, pessoal que vê cálculo no decorrer do curso, sabe? Entendi. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, nesse return da derivada numérica. Por que tem round derivada 2? Pronto, isso aí foi só para arredondar em até 2 casas decimais. Ah, eu estava achando que era outra round função. É uma função já padrão do Python. Como eu disse anteriormente, nós temos o print, o input, o len, que é o tamanho de uma lista. Todas aquelas funções de listas, append, enfim. Tudo aquilo são funções que vocês usam. Funções que já estão implementadas dentro da linguagem. Você não precisa fazer que nem a gente está fazendo aqui e sair colocando o que ela tem que fazer. Ela já sabe o que tem que fazer por padrão. Entendi, valeu, gente. Sempre tem que pensar na recursividade como um laço de repetição que ajuda bastante. E como nos laços de repetição, você tem que ter a condição de parada, senão ele vai ficar naquilo infinitamente. Isso, é como a Alexandre disse. Aí, Alexandre, se você puder tirar esse round só para mostrar assim que ele vai retornar 23.0 alguma coisa. A gente colocou esse round só para, tipo assim, deixar um valor mais arredondado. Tira o 2 também. Tirar o 2, porque não vai ser necessário. Ó, ele fica esse número feio aqui, ó, cell round. O que aproximando é isso daqui, sabe? E tem muitas casas decimais que a gente ignora. Aí usar o round facilita. Não, a mesma coisa. Só para ficar mais bonitinho e apresentável. Então, eu acho que de recursividade era isso, né, Samantha? Sim, sim. Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que querem comentar? De recursividade ou do que foi visto antes? Eu acredito que não. Tranquilo. Então, eu acho que é isso, né, Samantha, por hoje? Só para reforçar, o formulário está aberto até hoje. Sim, gente, é muito importante que vocês respondam o formulário, que a gente, né, consiga aqui dar uma melhorada nas aulas, ver as demandas de vocês, o que vocês acham que seria mais interessante a gente mostrar, como esses exemplos práticos que a gente está trazendo agora. Então, assim, respondam. A aula de hoje foi mais curtinha, porque o assunto realmente
Ele é curtinho, ele é bem mais baseado no que vocês já viram antes, tanto que dentro das funções a gente usou coisas que vocês já viram, como laços de repetição, listas e tal, nos exemplos que Samantha passou. Então é isso, gente. Acabou a aula, até a próxima semana.